Olá, investidores! Aqui quem fala é Pablo Granier. Eu sou trader, analista e especialista em arbitragem no criptomercado aqui da Investidor Moderno. E hoje a gente continua o nosso curso gratuito para transformar vocês em especialistas na arbitragem. Hoje vai ser a nossa quinta aula que nós vamos discutir um pouquinho aqui e ensinar vocês sobre os tipos de arbitragens presentes no criptomercado. Começando, eu queria falar com vocês o que a gente pode arbitrar nesse criptomercado, quais criptomoedas e em quais paridades a gente pode fazer isso. Para começar, como muitos pensam, a arbitragem não é somente de Bitcoin. A gente pode arbitrar qualquer altcoin que estiver presente em pelo menos dois mercados, ou seja, duas exchanges diferentes. A gente também pode arbitrar altcoins na mesma exchange em paridades diferentes. Ou seja, vocês lembram que a gente estava falando sobre as paridades? A gente pode arbitrar não somente na paridade dólar, mas na paridade Tether, na paridade Bitcoin, na paridade Ether. A gente só precisa de exchanges que ofereçam essas paridades para a gente. Agora vamos falar um pouco mais de tipos de arbitragem que são diferentes entre si. Primeiramente, transferência contra instantânea. A gente já falou isso no vídeo introdutório, mas a gente sempre fala com vocês para fazer a arbitragem instantânea. Porque qual que é a diferença? Instantânea, como diz o nome, a gente simplesmente compra e vende praticamente ao mesmo tempo. Já de transferência, a gente tem que comprar na exchange mais barata e transferir para outra exchange onde ela está mais cara. Isso é extremamente arriscado, e não somente pela volatilidade muito grande dos preços desse mercado, mas o que acontece é que até a criptomoeda passar pela blockchain, ela pode dar algum problema. E depois de anos de experiência, eu percebi que quando a gente tem uma distorção muito grande do mercado, por exemplo, um lado está 5% mais caro que o outro, normalmente tem algum problema na carteira dessas exchanges. Então não se anime quando você abre o CoinMarketCap e vê lá diferenças de preço de 5%, 7%, você fala, pô, é só eu enviar aqui e ficar enviando que eu vou ficar rico. Não é isso que acontece. Na prática é muito mais diferente. E quando existem essas oportunidades, na maioria das vezes, você vai ficar preso na blockchain da moeda e vai demorar horas, se não dias para chegar. Então, muito cuidado com a arbitragem de transferência. Pela nossa experiência, a gente já percebeu que ela não é escalável e não vale a pena a gente perder tempo para fazer ela se a gente quer ter um lucro contínuo e com uma quantidade grande de bitcoins ou criptomoedas. Beleza? Agora vamos continuar falando da diferença de arbitragem ativa para arbitragem passiva. Para entender isso aqui, você também tem que saber os tipos de taxas que a gente tem em uma operação em exchange. E é basicamente isso. Quando a gente faz uma arbitragem ativa, a gente está agredindo o book, a gente está executando na exchange. E quando a gente faz uma passiva, a gente está sendo executado. A gente está com uma ordem no book e está sendo executado. Lembrando que eu vou mostrar para vocês mais para frente no curso isso ao vivo com os nossos robôs, ok? Mas nós recomendamos sempre a arbitragem passiva. Se você tem um robô muito bom que está conseguindo fazer a arbitragem ativa, ótimo. Mas é melhor a arbitragem passiva, porque como vocês sabem, as taxas normalmente são metade do que seria se a gente fizesse essa arbitragem ativa. Ok? Continuando, arbitragem de HFT e de pescaria. HFT é a arbitragem de High Frequency Trade, ou de alta frequência. E a gente pode pensar nela parecida com essa questão da arbitragem ativa, sendo HFT, e a passiva sendo pescaria. A gente também vai mostrar exemplos disso ao vivo. Então, como que funciona a HFT? A HFT, ela funciona tanto quando dá uma divergência no mercado, quando dá uma ineficiência no mercado com o preço, ela vai e pá, executa dos dois lados. Ela está sendo ativa e está escaneando o mercado todos os minutos para procurar essas oportunidades. Ela não está brigando no book, mas o que acontece é que se apareceu a arbitragem, se apareceu a oportunidade, ela vai lá e executa dos dois lados. Pá.
Esse é um tipo de arbitragem que, na nossa opinião, dá para fazer, só que acontece menos do que a pescaria. E como é a pescaria? A pescaria, a ideia dela é você se posicionar no book, tanto para comprar quanto para vender as criptomoedas. Se um dos lados alguém te executa, você executa do outro lado. Ou seja, você está pescando, você espera uma oportunidade. E essas oportunidades aparecem. E quando aparecem? Aparecem quando a gente tem distorções no mercado ou quando alguém muito grande executa em algumas das exchanges. Então a gente vai lá, está pescando a um preço, por exemplo, 1% abaixo do mercado e do outro lado está só esperando para vender. Então quando a gente pesca, a gente vende do outro lado. Essa é a arbitragem que a gente mais faz aqui do investidor moderno e é uma arbitragem aí que a gente está encontrando uma escalabilidade muito legal e que realmente vale a pena, mais do que a HFT, na nossa opinião. Continuando, arbitragem manual e arbitragem de robôs. Isso eu também já falei no nosso vídeo introdutório e vou continuar, vou abranger um pouco mais sobre isso. A arbitragem manual, ela sim, dá pra gente realizar essa arbitragem manual. O problema dela é que ela não é escalável. Além da gente não conseguir fazer com várias moedas, a gente não vai encontrar oportunidades todas as horas, todos os dias, igual a gente estaria se a gente estivesse com robôs. Os robôs, eles, além de fazer o trabalho que manualmente a gente fazia muito mais rápido e muito melhor, ele também te dá uma segurança bem maior na arbitragem, certo? Porque ele executa de um lado e executa do outro. A arbitragem manual, eu diria que ela é extremamente complicada de se realizar no panorama atual do mercado que está cheio de robôs. Pode acontecer? Pode. Só existe uma maneira. Você não vai conseguir fazer em duas exchanges de grande volume. Ou seja, se pega Binance e Bittrex, desiste, você não vai conseguir fazer arbitragem manual. Pelo menos não de uma maneira escalável. Pode dar certo uma vez, né, investidores? Mas não vai ficar dando certo, você não vai ficar rico assim. Então, o que você tem que fazer se você não tem um robô e você está querendo fazer arbitragem? Você tem que encontrar uma exchange de baixo volume, certo? Uma exchange onde você vai colocar a sua ordem no book e vai esperar ser executada. Mas tem que ser uma exchange de baixo volume, tá bom? Lembrando para vocês que no último vídeo a gente mostrou para vocês quais exchanges estão com volumes verdadeiros e quais estão com falsos. Então pega uma de baixo volume com volume verdadeiro, tá bom? Senão você vai ser enganado, ok? E a gente vai falar também, mais quando a gente estiver falando do operacional, como fazer essa arbitragem manual, ok? A ideia dessa aula aqui é só lembrar para vocês desses tipos e introduzir neles. E o último tipo de arbitragem que eu queria falar com vocês é a triangular. E o que é essa arbitragem triangular? A gente pode pensar, até agora, que a gente estava pensando na arbitragem como duas pontas. Um lado que compra e um lado que vende. Ou seja, eu compro Ether por um Bitcoin de um lado e vendo o mesmo Ether com Bitcoin do outro mais caro. Só que, para otimizar o nosso lucro e melhorar o nosso lucro, a gente pode fazer uma arbitragem um pouco diferente. Chama arbitragem triangular. Que acontece quando você está... você tem três pontas, na verdade, não duas mais. Ou seja, você compra... você pode fazer essa arbitragem triangular com duas paridades diferentes. Meio complicado, né? Mas vou explicar. A gente, por exemplo, compra ARK com Bitcoin e vende essa mesma ARK por Ethereum. Por que eu faço isso? Porque a distorção da mesma moeda em paridades diferentes é maior se eu arbitrar somente ARK e Bitcoin. Então vamos lá. Compro ARK com Bitcoin barato, vendo ARK barra Ether caro e depois troco meus Ethers por Bitcoin. Ou seja, foram três pontas. E isso faz a gente ter rentabilidade maior do que somente duas pontas com a mesma paridade. Ok? Parece um pouco complicado de entender, mas a gente também, mais pra frente no curso, vai mostrar como que funciona na prática essa arbitragem triangular. Tranquilo, investidores? Então, o objetivo dessa aula foi isso. Foi falar aí sobre todas as arbitragens, os tipos de arbitragem que a gente enxerga, né? Lembrando que esses nomes aqui que a gente colocou, a gente que decidiu, não foi algo que está em livro, não foi algo que é usado no mercado, algumas até são, mas foi as
divisões aí que a gente encontrou na arbitragem de criptoativos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos aí às próximas aulas, que elas vão ser mais operacionais. A gente vai colocar na prática toda essa teoria aí que a gente tá aprendendo, ok? Então, muito obrigado aí quem acompanhou e um forte abraço. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo aí com os amigos. Falou!